Agora, a questão é que literatura e psicanálise são coisas diversas, né? A crítica literária está de um lado, a psicanálise está de outro, e elas podem contribuir uma com a outra, que foi o que eu fiz na aula passada. Pegando esse elemento, esse aspecto do Freud, da Heimlich, esse artigo dele, mostrando como nós podemos ler um texto a partir dele, porque o texto pedia essa solução, né? O texto me permitia esse tipo de leitura. Eu aproximo os dois campos, mas é preciso saber que a literatura é uma arte, e, como arte, quer dizer, ela transfigura a realidade sempre, né? Ela é transfiguradora, ela é diferente, portanto, da psicanálise. A psicanálise é um saber, né? Alguns discutem se é ciência, se não é ciência, desde a parte do Freud, mas, inegavelmente, a psicanálise é um saber. Agora, ambas têm por objeto algumas coisas comuns, né? Ambas têm a palavra como elemento fundamental. Só que uma é artística, a outra não. Ambas também têm coisas que vão se aproximando, né? Porque, se a gente pensar, e aí eu vou retomar, eu falei para vocês do Roland Barthes na última vez, e eu vou retomar um pouco o que o Barthes propõe, naquele livrinho que eu disse a vocês, chamado A Aula, que ele dá uma aula no Collège de France, isso na década de 70, quando ele está entrando para o colégio, ele vai falar da literatura, vai dizer que a literatura é mimesis, matesis e semioses, ou seja, representação, conhecimento e signo, né? Palavra, quer dizer, o signo está lá. E aí ele vai trabalhar com cada conceito e ele vai dizer o seguinte, que o problema é que a literatura, ela faz algo fundamental para nós, no seguinte sentido. Ele parte da ideia de que a língua, e parte de uma ideia que vem já do Jacobson também, que a língua é fascista, porque ela obriga a dizer, ele diz. Certo? Nós não podemos nos comunicar sem sem estar no código, né? Então ele fala: eu sou obrigado a falar no masculino ou no feminino, né? Porque francês também não tinha o neutro, português também não tem, né? E mesmo aquelas línguas que tem, mesmo que haja declinações, o alemão, por exemplo, tem outras leis, né, que também engessam um pouco o dizer do seu falante, né? Então o Barthes diz: bom, nós estamos, como ela é fascista, ela me obriga a dizer. Eu não tenho possibilidade de falar de outra forma. Ela é gregária também. E ele detestava as questões gregárias, né? Então, ele diz que a única forma de se desviar desse fascismo da literatura, dessa obrigatoriedade do dizer, é via literatura, né? Ele diz que a literatura faz um estrago na linguagem, né? E eu posso até dar dois exemplos simples do Guimarães Rosa, onde a gente observa como, de fato, se desvia, né, a cada momento. O Guimarães Rosa tem eu só vou pedir... Quem está com o relógio, Mirza? Que horas são? 25 para 5? Já é quase... Então, você me avisa quando for. Eu estou achando que é 2 horas. Você me avisa... Estou achando que são 2 horas. Você não fiz a sesta hoje, é isso? Você me avisa quando for 5, por favor, porque aí eu tenho que entrar na sexta. Então, o Guimarães Rosa, veja, ele é alguém que faz esse estrago da língua constantemente, né? E ele tem um texto, uma novela que está em Corpo de Baile, chamada Cara de Bronze, né? E Cara de Bronze, há umas personagens, os vaqueiros estão conversando, estão todos falando sobre o Cara de Bronze, que é o dono da fazenda, e que tem uma cara de bronze, só que eles não sabem a cor do bronze, então eles discutem qual é a cara do cara de bronze, né? Que o bronze pode ser amarelo, que o bronze pode ser marrom, quer dizer, cada um dá sua ideia. E eles passam a tarde cantando, né, as cantigas, porque os violeiros estão sempre lá, e depois que eles terminam o trabalho, eles ficam em roda, comentando, conversando. E chega um estranho aos vaqueiros da fazenda e começa a perguntar. Ele é extremamente curioso.
Bom, esse vaqueiro, olha o nome dele. Mai Mexego. Aí diz o tradutor do Rosa, o tradutor italiano, mas como é que eu faço para traduzir esse nome, certo? Aí o Rosa fala, é uma brincadeira minha, né? Como ele é autocentrado, ele só quer saber a curiosidade alheia, ele é um pouco centrado nele próprio, naquilo que ele quer saber, o Rosa dá-lhe o nome de moi, me, o it, alemão, e o ego. Né? Quer dizer, é o eu em diversas línguas. Quer dizer, certo? Agora, esse texto ainda tem um outro jogo. Há vários jogos aí. Eu vou citar um outro para mostrar como realmente a literatura desvia. Depois vou dar um exemplo da Clarice também, como há esse desvio. De outra forma, porque o Guimarães ele trabalha exatamente, não é só com a sintaxe, ele trabalha também com o verbo. Ele vai fazendo transgressões linguísticas. Ele pega algo que a gente pensa que é novo e não é arcaico. Inventa também, quer dizer, as invenções do Guimarães vão fazendo esse estrago na língua. Por outro lado, né, esse texto mesmo do Cara de Bronze, há um rapaz que vai buscar o passado do Cara de Bronze. Porque o Cara de Bronze veio para essa região fugindo, porque ele acha que ele matou o pai. Eles brigaram e ele dá um tiro no pai. Acontece que o pai cai desse tiro, mas o pai cai porque estava bêbado. E ele nunca voltou para saber dessa história. Então, ele perde a noiva, ele vai embora e fica solitário a vida inteira. Então, ele está muito mal, está doente, então ele pede para um dos vaqueiros, que é uma personagem que já está no Miguelín, ele pede que essa personagem vá buscar o seu passado. Né? E essa personagem vai. E essa personagem está sempre dizendo que vai um pouco em busca da poesia. Né? E a questão da poesia está presente de cabo a rabo pelas cantigas, pelas atrovas. É um texto do Rosa que não flui muito. A gente tem que ler e insistir para ir gostar, porque ele não flui muito. Exatamente por esse acúmulo de... Onde é que eu pus a caneta? Esse acúmulo de... A velhice é isso, a gente precisa de um, precisa de outro. Então, o Grivo vai em busca disso. Né? E o Grivo volta trazendo a rede branca, todo um jogo lírico que percorre todo o texto. Bom, no final, se termina o texto com uma espécie de interjeição, né? Que é o seguinte. Entre os vaqueiros, eles estão conversando, aí um fala, aí Zé, opa. Aí vira o tradutor. Mas como é que eu traduzo isto? Diz o Rosa. É uma brincadeira, é a poesia. Quer dizer, tem toda a função dentro do texto, porque é um texto que busca a poesia. Né? Então, evidentemente, que dá trabalho para o leitor. Né? E um ou outro leitor acha. Quer dizer, mas o Rosa faz essas coisas. Mas não é só o Rosa que faz. A Clarice Lispector também desvia a língua. Né? Estou pegando dois nossos. Né? Não vou falar do Joyce, não vou, porque senão não entro no Cortázar de novo. Na verdade, veja, a Clarice ela não trabalha com vocábulos novos, mas ela trabalha com ruptura sintática. Então, eu acho que eu falei de Feliz Aniversário para vocês na última vez. Então, nesse Feliz Aniversário, a Nora mais nova é a única que percebe que a dona Anita, né, tem para ensinar muita coisa. Ela tem para ensinar que a velhice está aí, que tem que se viver. Então, há uma frase final em que a Clarice coloca, né, como autora, e o narrador diz, e é a Cordélia que está pensando isso, é preciso que se saiba, ponto. Então, ela não dá o objeto. É preciso que se saiba, ponto. O leitor se suspende. Aí, que a vida é curta, que a vida é curta. Aí vem o objeto. Só que, com essa pontuação irregular dentro da norma culta, né, porque é impossível uma frase sem o objeto. O objeto vem na outra. Quer dizer, ela suspende o leitor e, nessa suspensão, ela corta a ideia que se tem de uma frase clichê. Se alguém dizer a vida é curta, nós não vamos ligar, certo? Então, ela corta, ela quebra a sintaxe
tradicional, sintaxe normal, para criar uma outra. Então, esses são os desvios da língua ditos pelo Barthes, né? É a trapaça que se faz. Pois é, não é à toa que os lacanianos adoram a Clarice. Todo psicanalista vai lá, sobretudo dizendo que ela bordeja o real, e ali vão, né? Quer dizer, exato, não é lacaniana. Então, mas ela nem conhecia Lacan na época. Ela conhecia Freud, sim, mas não é exatamente, é o corte. É o corte, é a suspensão. Então, vejam, essa trapaça com a língua que a literatura faz, a psicanálise também faz. Ela trabalha com isso. Quando se vai para um divã e alguém fala alguma coisa que não esperava falar, né? Veja, o inconsciente trapaceou com o sujeito, né? E aí, onde a gente pensa que fracassou, né? Porque eu estou falando uma coisa, falo outra, né? Onde eu penso que eu fracassei, na verdade, eu acertei, porque é algo de mim. Incômodo, evidente, que às vezes a gente cria situações com lapsos, né? Ou com uma brincadeira, um xiste que se faz e acha que foi... Quer dizer, a gente cria situações incômodas, mas é aquilo que a gente pensaria mesmo, é aquilo que tem ligação com o nosso desejo. Então, ambas têm em comum essa trapaça do desejo. Ambas encenam, de certa forma, o desejo, né? E a linguagem, quer dizer, a literatura encena a linguagem, isso sem dúvida, né? E dentro da linguagem está o desejo de todos nós, é por isso que a gente volta e lê a literatura, né? Bom, então, a partir disso, eu estou me justificando um pouco, né, a importância da literatura dentro do texto literário. E, para isso, não é o mero... as questões que a literatura, com as quais a literatura trabalha, são questões também trabalhadas pelo psicanalista, né? A angústia, se a gente pensar, por exemplo, no Graciliano Ramos, como pensar a angústia do Graciliano sem pensar ou na filosofia ou na psicanálise. E a psicanálise tem a ver com a filosofia, certo? Nem Freud nem Lacan abdicaram das leituras filosóficas. Freud também não abdicou da leitura dos literatos. O Édipo vem da tragédia, né? O Narciso vem da mitologia. Ele leu vários... O Shakespeare ele lia constantemente. Quer dizer, a literatura ensina também aos psicanalistas. E ele pedia que se lesse literatura. Então, não se pode pegar a psicanálise para fazer, dentro do texto literário, isso eu acho que todos os literatos sabem, mas tem gente aqui que não é da literatura, diagnóstico de personagem. Isso não interessa, né? Às vezes eu leio, mas a Bovary é histérica, mas o outro, o outro é psicótico, tem delírios. Não interessa, porque eles não vão para o divã, nós não vamos resolver nada, não é? Então, é bobagem isso. O que interessa para nós, veja, é como isso se dá, né? Como é que o texto criou essa situação e qual a função disso no texto. Aí, sim, até posso escutar que uma Bovary pareça um pouco histérica, se depois eu tiver uma análise de texto, um como melhor, um como apreciável. O problema é que, quando se fala isso, a gente praticamente fecha a leitura textual. Então, a proposta não é de retomar a psicanálise como diagnóstico, retomar a psicanálise como elemento biográfico, não pode ser um biografismo, né? Por exemplo, a Circe. Perguntaram para o Cortázar por que ele fez a Circe. Vocês ainda a maioria não leu ainda, né? Então, eu vou ter que contar para a pergunta, para explicar por que é isso. Vou fazer, então, um resuminho da Circe. A Circe é o seguinte. Bom, Circe já lembra para vocês a Odisseia, né? Os argonautas, quer dizer, ela vem de uma tradição, eu vou falar um pouquinho dessa tradição quando eu começar a análise dela. E o Cortázar nomeia o conto como Circe e ele já cria para nós uma grande expectativa, né? Nós já sabemos que alguma coisa ligada ao mistério estará lá, né? Porque a Circe era uma feiticeira, né? Ela era tia da Medeia, ela transforma os amigos do Ulisses em porcos, né? O Ulisses precisa do Hermes para ter um antídoto contra ela e para poder se defender. Depois eles ficam lá, ela acaba cedendo e torna os porcos novamente homens e todos ficam lá durante um ano, né? Mas a gente já sabe que algo não vai ser bom ali dentro. A Circe grega, ela tem muita ligação com animais. Ela tem ligação com animais, ela tem ligação com a música, ela canta, tem uma voz maviosa. Ela tem ligação com a cozinha, ela faz
iguarias, né? O néctar é com ela mesma, a ambrosia, quer dizer, o alimento dos deuses é trabalhado por ela. Então, ela tem algumas qualidades, né? Que a gente vai perceber que o Cortázar retoma na sua Délia Manara. Délia Manara é a personagem que ele cria, que é uma personagem que mora em Buenos Aires, num bairro, né, da periferia de Buenos Aires, e que teve 2 noivos, e os 2 noivos acabaram morrendo. Já dá a chave, exatamente, exatamente. É um romance, né, romance e depois do Rossetti, de um pré-rafaelita. Eu também vou falar um pouquinho disso. Quer dizer, tem isso também, ele já nos dá 2 caminhos, né? Quer dizer, tanto a Circe grega, quanto esse caminho aí de Orchard Pitt, né? Que é o romance e um poema. Ele tem um poema também, que vai falar exatamente de uma mulher, nós vamos ler epígrafe, de uma mulher que conquista que seduz os homens e aí dá uma maçã para eles comerem. Eles comem e caem num fosso, né? Quer dizer, mortos. Então, então, esses 2 elementos, evidente, já nos prepara para algo que não vai ser bom lá dentro. Ou vai ser muito bom, porque a gente tem um certo prazer em ler a Circe. E aí, há um terceiro noivo, que se candidata a noivo, que é a personagem Mário, e que vai fazer contato com a Circe, com a família da Circe, e aí nós vamos acompanhar o que ele faz. Até que, no final, nós percebemos o seguinte: a Circe faz bombons. Pena que vocês não leram, porque o importante é acompanhar a leitura. Mas a releitura também é muito boa. E aí ela faz licores, ela faz bombons, e ela vai tendo um requinte, uma minúcia, né, por esses bombons. E, no final, praticamente nas linhas finais, a personagem, o noivo, né, que já é noivo dela, ele vai fazendo as investidas, vão passeando, até que ele fica noivo dela, com uma série de indícios de que podia se repetir com ele a morte, né, porque os outros 2 noivos, um morre de síncope, cai e pá, quando está saindo da casa dela, tinha problema de coração, cai na soleira e bate a cabeça, e uma coisa ou outra o mataria. E o outro se suicida, e deixa um bilhete só para a mãe dele, e não para Circe. Bem, agora, esse terceiro noivo, que é o Mário, né, que tem 19 anos, enquanto ela tem 21 ou 22, o que ele faz? Ele, no final, depois vou falar um pouquinho do espaço também, ele, sempre na penumbra, sempre escura a situação, ele vai comer o bombom que ela faz sempre bombons para que ele experimente. Cada vez é um bombom novo, né? E um bombom todo requintado, com pequenos trocinhos, com pequenas casquinhas. Uma vez eu ia falar sobre a Circe, exatamente, crocantes. E, coincidentemente, eu levei, mas é evidente que Freud explica, levei para uma amiga minha. Ela ficou louca. Nós íamos uma psicanalista também, a Fanny Gail. E ela ficou louca, ela me ligou depois, maldita! Eu fiquei... Então, na verdade, esses crocantezinhos, né, o que ele descobre? Que são baratas. Né? Que ela pega o corpo da barata e recheia os bombons com as baratas. Né? Então, essa é a fala da Circe. Bom, vejam, não adianta o biografismo em literatura. Por que não adianta? Eu vou ler para vocês, e a psicanálise caiu neste engodo. Né? Há alguns engodos para a literatura que a gente tem que deixar de lado. Quer dizer, a primeira, essa ideia de diagnóstico, que foi o caso, por exemplo, quando o Freud lê Dostoiévski, ele vai falar da questão da epilepsia e de coisas assim. Agora, o Freud não está errado, porque o Freud parte de uma visão e ele está querendo provar a psicanálise a partir da cultura. A literatura serviu para mostrar para ele muitos elementos, muitos caminhos que ele buscava para a psicanálise. Né? O problema são os outros, os seguidores, que continuam fazendo linhas que reduzem tremendamente a literatura, né? A um diagnóstico ou a um biografismo. Então, quando ele faz isso com Dostoiévski, é ele procurando caminhos. Né? Os posteriores deveriam tomar um pouco de cuidado, né? Porque já há um distanciamento. Mas, às vezes, a gente ainda vê pessoas fazendo essa ligação. Então, biografismo não dá. Né? Sintoma do autor também não.
porque nós não vamos buscar o sintoma, ainda mais se o autor já morreu. Se ele estiver vivo, ele que pega o seu sintoma e vai tratar, não é? Se ele estiver morto, menos ainda adianta, não é? Quer dizer, então, é bobagem pegar esse traço da literatura, né? É tornar a literatura menor, né, do ponto de vista da leitura. A interpretação fica reduzida e eu não consigo ir além disso. Então, a questão do biografismo, a questão do diagnóstico, não é para ser trabalhada em psicanálise. Eu vou dizer depois o que eu considero viável, né? Mas vou ler para vocês o que o Cortázar fala do conto Circe, e vocês vão ver que não adianta nada o que ele fala para a análise que nós vamos fazer. Ele diz o seguinte: eu recordei um pouco daquela viagem, ele está no meio da entrevista, daquele velho conto meu, chamado Circe, né? Eu me recordei um pouco daquele velho conto daquele meu velho conto chamado Circe, em que os animais seguiam Adélia, a personagem maléfica que fabricava bombons com baratas para seus noivos. O que dizíamos que me curou minha pequena neurose com a comida. Ali havia uma relação de magia negra absolutamente fantástica entre certos animais e Délia. Em meu caso, o que acontece é uma boa relação diurna. O gato sabe quem eu sei quem é o gato, não há mais o que falar. Ele está dizendo isso porque ele tinha, agora eu vou ler o segundo momento, ele tinha uma neurose durante uma certa época, de achar. Ele era tradutor da Unesco, eu contei isso para vocês. Ele tinha uma mania de achar... eu acho que eu perdi a outra parte, mas eu conto. Vocês já viram uma parte, né, do que ele está falando? Eu tinha 2 papéis de Circe. Eu conto. Mas lido era melhor, porque ele escreve tão bem. O jornalista pergunta: alguma vez você me falou do efeito psicoterapêutico de algum de seus contos, que escrevê-los o ajudou a curar-se de certas fobias? Vocês vejam como a questão do diagnóstico, a questão do sintoma, a questão da biografia só serve para o próprio autor, não para nós. Aí diz assim: claro, é o caso de Circe, por exemplo. Eu tinha uma pequena neurose, muito desagradável, que consistia no temor de encontrar bichos na comida. Vocês vejam, eu não falei para vocês que se ele não escrevesse, eu não sei o que seria dele, de encontrar os bichos na comida, e tinha que olhar cuidadosamente cada bocado antes de levá-lo à boca, o que acabava com qualquer e com qualquer bom almoço, e que, além disso, criava problemas de incômodo pessoal muito grande. Quando eu escrevi o conto, e nisso eu sou normal, o conto não foi escrito com a consciência do problema. Não, desculpe, escrevi o conto, ponto. E nisso eu sou formal. O conto não foi escrito com a consciência do problema. Eu o terminei sem que me passasse pela cabeça que esse era um problema pessoal, paralelo ao meu. Eu me dei conta do resultado, porque, depois de escrito o conto, um belo dia, eu me encontrei comendo um pucheiro cozido, né? A espanhola, sem olhar o que eu comia, e muito contente. E então eu associei as duas coisas e me dei conta que eu havia feito uma espécie de autoterapia ao trabalhar a personagem do conto e dando a ele todo o asco, toda a mecânica da presença dos insetos na comida. Então, vocês vejam que isso que o Cortázar declara, certo, serve para ele. Nós vamos agora trabalhar o conto a partir desse momento sem ter ligação com isso, porque não interessa, né? E aí, então, eu volto ao ponto. O que é que interessa para a crítica literária a presença da psicanálise? Interessa quando a gente tem algum conceito da psicanálise que está transfigurado na literatura. Como eu citei, o caso de Angústia, do Graciliano Ramos. Às vezes, por exemplo, o próprio Rosa.
a novelas dele, várias novelas. Aquele que alguém me perguntou até da questão do diabo, né? Eu lembro que eu até comentei que toda a fala do Rosa contando o seu passado, né? Do Riobaldo contando o seu passado, é um pouco como se ele estivesse, para um terceiro, para alguém desconhecido, como se ele fizesse uma análise pessoal. Então, essa questão desta fala, que vai sendo pontuada, e que às vezes ele fala, o senhor não fale, o senhor só pontue. Quer dizer, é algo que eu posso fazer uma ligação com esse trabalho, né? E há também, o que é mais importante ainda, procedimentos. Então, os xistes, os lapsos verbais, os procedimentos oníricos, que nós vamos trabalhar um pouco melhor no próximo encontro, esses elementos da psicanálise, que têm relação direta com a literatura, esses sim podem ajudar na leitura do texto literário. Dá mais ou menos para acompanhar? Então, era isso que eu queria fazer o parênteses. Eu comecei pelo texto, porque eu acho que o texto sempre é o ponto fundamental. Ainda sou de uma linha de pesquisa que o texto é fundamental, e cada vez estou mais acreditando nisso, porque eu vejo que os alunos têm a maior dificuldade de leitura e de compreensão. E aí, realmente, é uma questão de texto. Quer dizer, em todos os níveis, na geografia, na história, quer dizer, tem que ler e tem que tentar interpretar esses textos, porque senão realmente não consegue dar conta, né? Então, e cada vez mais, eu vejo isso na própria faculdade, gente acabando a faculdade ainda com problemas de compreensão de texto, o que é impossível, né? A gente sabe como está o secundário. Bom, exatamente, é uma coisa terrível. Então, na verdade, interessa para nós aquilo que vai ajudar o texto literário. Assim como Freud fez, ao contrário, ele fez o inverso. O que interessava para ele, do ponto de vista da psicanálise, ele lia a literatura e se apropriava das questões, certo? O Lacan fez a mesma coisa que é o leitor do Freud. Ele se apropria de vários elementos da literatura, autores, ele faz um trabalho sobre o Joyce, ele faz sobre a Marguerite, sobre a Duras, ele vai pegando vários autores, Antígona, ele tem um trabalho bonito sobre a ética e Antígona. Então, assim vai se fazendo, né? E nós passamos para o lado contrário. Quer dizer, aquilo que é da psicanálise auxiliar a crítica literária tem que ser bem aceito. Sobretudo porque nós vivemos um tempo, né, já desde o final do século XIX, quer dizer, há um século, um tempo em que o sujeito está no centro das questões, né? Então, é preciso ter mecanismos, processos, procedimentos de compreensão desse sujeito. Então, não dá para só ficar na história e A história, evidentemente, ninguém sai dela, quer dizer, ela é fundamental, né? Não dá para falar nada sem ela. Agora, há outros saberes que estão sempre na literatura girando, porque a literatura não se fixa em nenhum, diz o Barthes, com muito acerto, mas, nesse giro de saberes, a psicanálise é um deles, e funciona bem para a nossa leitura. Tudo bem?